Coragem, o Cão Covarde foi um desenho icônico na época dourada do Cartoon Network. Isso você deve se lembrar. Cachorro idiota, você me fez parecer mal. Marcou a minha infância e eu imagino que deve ter marcado a infância de muita gente. Mas você se lembra de como que essa série terminou? Não? Bom, então você tá no vídeo certo. Bora! Ei, Nerd Trunks, Breno aqui. Quem aqui lembra de Coragem, o Cão Covarde? Era muito bom esse desenho, me amarrava. E era bem diferenciado, né? Tendo muitas mensagens subliminares e coisas sinistras acontecendo que eu duvido que você se ligou quando você assistia quando você era criança. Mas não é disso que eu vou falar aqui, beleza? Quem sabe de repente em outro vídeo. Mas o que a gente quer relembrar mesmo aqui é como que essa série sensacional acabou. Bora recordar agora a última história dessa animação fantástica, depois de você se inscrever no canal. E olha que tá em promoção, tá de graça! Clicou? Coragem, o Cão Covarde teve 4 temporadas, pra quem não lembra, tá? Cada temporada teve aí 13 episódios, mas no caso de desenhos como esse, cada episódio era, na verdade, tipo, um compilado com 2 episódios cada. Então as temporadas, na verdade, tiveram cerca de 26 episódios, exibindo de 2 em 2. Como o formato é esse, bora falar agora dos últimos 2 episódios, né, que foram exibidos no mesmo dia. O primeiro, galera, foi chamado de Lembranças do Passado do Coragem. O episódio ele começa aí com a Muriel cozinhando ali bolinhos de carne pro Coragem, né, que tava varado de fome e ansioso pra comer. Quando a Muriel ela põe a comida na mesa, o Coragem ele devora tudo sem dó nem piedade, né, felizão. Junto da comida ali, ele também bebe leite. Mas aí, quando ele olha pra caixa de leite, ele percebe um anúncio de cães perdidos, né? Isso meio que mexe com o Coragem. E ele começa a se lembrar do seu próprio passado. E quando o Coragem ele era filhote, ele vivia com seus pais, né? Ele tava brincando de bola com eles, quando ele acabou ficando preso numa grade. Pra tirar a grade do filhote, os pais do Coragem levaram ele pro veterinário. O veterinário consegue tirar a grade, né? E chama os pais do Coragem pra falar a sós. Então, enquanto o bebê Coragem chupava ali um pirulito, ele ouviu gritos e ao ir atrás dos seus pais, ele vê o veterinário sequestrando os seus pais e levando eles embora. E se lembrar disso, deixa o Coragem meio que em choque, sabe? Ele fica simplesmente parado ali na mesa sem comer o resto da comida que a Muriel fez pra ele. No dia seguinte, a Muriel e o Eustácio descobrem que o Coragem ainda tava na mesma posição, sentado ali na mesa. E pra piorar, galera, nem mesmo quando o Eustácio ele tenta assustar o Coragem que as coisas funcionam. Então a Muriel fala pra eles irem pro veterinário de novo. E claro, ao ver que ele estaria sendo levado pro veterinário, o Coragem fica com muito medo, né? Já que na última vez que ele foi pro veterinário, os seus pais eles foram sequestrados. Ele acaba tendo mais lembranças e se lembra de ir atrás do veterinário para tentar salvar os seus pais. E nisso, ele acabou indo parar em uma sala cheia de cachorros sequestrados, né? E no presente, agora, né, a Muriel e o Eustácio, eles levam o Coragem pro veterinário e era o mesmo safado que abduziu os pais dele. E o cara não perde tempo. Ele fala que precisaria ficar sozinho com o Coragem, né? O Coragem, obviamente, já sabia que isso ia dar ruim, então ele começa a fugir. O veterinário vai atrás dele e a Muriel vai atrás dos dois. Na fuga, o Coragem ele entra na mesma sala que ele entrou há anos atrás. Né? Na ocasião, o bebê Coragem vê o veterinário safado colocar os seus pais dentro de um foguete. Já no presente, o Coragem tenta entrar nessa mesma sala e acaba sendo capturado pelo veterinário, que joga ele dentro do mesmo foguete. Mas dessa vez, a Muriel e o Eustácio eles flagram o cara ali que decide capturar eles por terem visto demais. Aparentemente, a ideia do veterinário é enviar os cachorros pra lua pra eles virarem um tipo de super raça ou coisa parecida. Já no passado, o Coragem ele não conseguiu salvar os seus pais. Ele acabou fugindo e o foguete decolou, levando os pais do Coragem pro espaço. Já no presente, o veterinário joga Muriel e o Eustácio no foguete, mas o Coragem consegue escapar. Ele consegue pegar a chave do veterinário, liberta a Muriel e o Eustácio e ainda coloca o veterinário dentro do foguete. Dessa forma, o foguete ele decola com o veterinário dentro e assim tudo é resolvido. Mesmo assim não vai sentar na mesa. E depois disso, galera, o Coragem ele se lembra do resto daquele dia dele que ele passou no passado. Né? Ele tava chorando num beco depois de perder os seus pais, até ser encontrado por uma jovem Muriel. Né? Ela decidiu adotar o cachorrinho, dando a ele o nome de Coragem, por ele estar ali sozinho daquele jeito. Vou te chamar de Coragem, vai ser divertido. E foi assim que o Coragem ganhou esse nome e passou a viver em lugar nenhum com a Muriel e o Eustácio. Depois de tudo isso, galera, Coragem e a sua família eles voltaram pra casa. Já o veterinário do mal ele vai parar num planeta completamente alienígena, onde estavam todos os cachorros que ele sequestrou, incluindo os pais do Coragem. E eles levam o veterinário embora com sangue nos olhos.
E foi dessa forma aí, galera, que o episódio Lembranças do Passado do Coragem acabou. Mas, como eu falei, são 2 episódios lançados de uma vez só. Então agora a gente vai pra verdadeira história que encerrou essa série animada. O episódio chamado de Perfeito. O episódio ele começa com o Coragem fazendo uma burrada, né, obviamente. Ele tava ajudando o Eustácio a trocar o pneu da caminhonete dele. Mas acaba levantando o carro alto demais e ele capota. O Eustácio ele reclama dizendo que o Coragem não faz nada direito. Ele pintou o galinheiro de um jeito zoado e também acabou vacilando ali consertando o moinho. Ele ainda fala que o Coragem deveria ir para um lugar chamado de Escola do Fazer Direito. Porque assim, finalmente alguém faria do Coragem o cão perfeito. Depois disso, a Muriel chama o Eustácio porque a corneta que ele tinha encomendado chegou. Mas quando ele tira ela da caixa, a corneta estava rachada. Ele decide consertar a corneta enquanto o Coragem ajuda a Muriel a cozinhar. Mas claro que o Coragem também faz borrada. A Muriel manda ele ir buscar o Eustácio, mas quando o Coragem abre a porta da cozinha, aparece para ele uma mulher assustadora que parecia uma professora. O Coragem fica cheio de medo e chama a Muriel. Mas quando ela chega, a mulher sumiu. Eu não vejo nada. A Muriel decide ela mesma ir chamar o Eustácio, né? E quando ela sai, a professora assustadora volta, obviamente, né? E ela começa a querer ficar dando lições de postura, sabe, pro Coragem. E isso com direito de porrada de régua se ele fizer alguma coisa errada. E essa professora, ela queria que o Coragem fizesse tudo perfeito. E era só coisa absurda, obviamente. Tipo, construir uma réplica da Torre Eiffel usando palito de dente e cola. Mas, claro que o Coragem não consegue fazer nada direito. A professora manda ele dormir pra continuar a aula no dia seguinte. Mas o Coragem fica com essa paranoia, sabe, de perfeição e começa a ter sonhos bizarros atrás de sonhos bizarros. E por causa disso ele acaba não dormindo muito bem a noite inteira. E no dia seguinte, o Coragem tava acabadaço, sabe? E mesmo assim ele vai pra aula, onde a professora fala que vai rolar um teste final surpresa. E se ele não for perfeito nesse teste, o Coragem seria sempre visto como imperfeito pra sempre. O Coragem vai escovar os dentes e enquanto ele faz isso, ele escuta um peixe morto que a Muriel tava cozinhando. Por algum motivo, esse peixe ele tava na banheira e falando com o Coragem, dizendo que a perfeição não existe. Bom, vocês sabem como é que é esse desenho, né? É tudo meio que bizarro. Mas enfim, e que o Coragem tava bom demais já do jeito que ele era, sabe? Mesmo com as suas imperfeições. E quando o Coragem sai do banheiro, ele encontra a Muriel, que tinha acabado de fazer uma sobremesa super zoada, e o Eustácio também, que não consigo nem de longe consertar aquela corneta quebrada dele. Mas mesmo não fazendo nada perfeito, os dois estavam de boa com isso. E com isso em mente, o Coragem ele volta para a professora, que manda ele escrever o número 6 perfeitamente, e ao invés disso, o Coragem faz um desenho aleatório que, dobrando a folha, forma o número 6. Claro que isso não era perfeito, mas o Coragem não tá nem aí. E por causa disso, a professora simplesmente se desfaz ali mesmo. E isso, galera, isso dá a entender que essa professora era ou um espírito meio doido ali, obcecado por perfeição, ou era só coisa da cabeça realmente do Coragem. E assim, galera, o episódio termina com todo mundo comendo a sobremesa zoada da Muriel e todo mundo de boa com as suas imperfeições. E esse foi o final de Coragem, o Cão Covarde. Foram 2 episódios bem interessantes. Um deles explicou as origens trágicas do Coragem e o outro passa uma mensagem muito legal, na minha opinião, ensinando aí pra criançada sobre essa paranoia de perfeição. Depois disso, a série ela acabou sendo encerrada. O motivo do encerramento da série não foi por causa de baixa audiência. Algumas pessoas até teorizaram que a Cartoon Network mandou encerrar essa série porque ela tava meio que assustando as crianças. Mas não foi por isso também não, tá? Ela acabou simplesmente porque o criador da série animada, o John Dilworth, queria trabalhar em outros projetos. E mesmo assim, houve uma tentativa de revival de Covarde com Coragem de 2014, quando foi produzido um curta-metragem completamente CGI chamado de Fog of Courage, que em português seria algo como A Névoa do Coragem. Ele foi lançado no YouTube, você até pode achar ele por aí, mas não tem tradução oficial pro português do Brasil, né? Esse curta é um típico episódio de Coragem, o Cão Covarde, só que é em CGI. E esse episódio mostra o Coragem encontrando ali um pingente mega valioso enterrado perto de casa. Mas ele também era amaldiçoado. O Eustácio, ele queria vender ele para conseguir uma boa grana, mas por conta da maldição, um espírito envolve ele a casa com uma grande névoa. Uau! Porque ele queria o pingente de volta, né? Já que esse pingente pertencia à amada do espírito. A treta terminou ali quando o Coragem pegou o pingente do Eustácio e deu de volta ele pro espírito. E assim tudo volta ao normal. E pelo que parece, esse curta em CGI foi uma tentativa de reviver essa série nesse novo formato. Mas parece que acabou não vingando. E ele ficou só aí como um especial mesmo. Depois disso, a gente só veria o Coragem de novo em um crossover. Sim, exatamente, um crossover. E esse crossover seria um filme especial onde o Coragem, o Cão Covarde, encontra
ninguém menos do que o Scooby-Doo. Achou! Saúde, Scooby! Obrigado. Pois é, rolou esse crossover aí que saiu em 2021. E bom, vamos lá, nesse filme o Scooby-Doo e a galera dele vão parar em lugar nenhum, onde eles conheceram o Coragem e a família dele. Nessa aventura rola uma possível explicação do porquê de lugar nenhum ter muita bizarrice. É confirmado que a região de lugar nenhum é o lugar onde caiu o meteoro que extinguiu os dinossauros. E esse meteoro seria um meteoro de matéria escura que é o responsável por, enfim, várias coisas bizarras que aparecem no lugar. Tirando isso, a galera do Scooby-Doo se junta aí com o Coragem e a família e acabam solucionando um mistério cabuloso envolvendo esse meteoro. Esse crossover aí com o Scooby-Doo foi a última aparição do Coragem e o Covarde até agora. E assim, parando pra pensar, até que se viu com uma conclusão interessante, por desvendar aí pelo menos um pouco, né, desse mistério por trás das bizarrices de lugar nenhum. E agora, galera, acho que é só esperar realmente pra ver se o Coragem ele volta aí em uma produção futura. Bom, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Dá aquele like, aquele joinha que me ajuda pra caramba. Se inscreve e se você quer ver mais vídeos como esse, de Veja Como Terminou, comenta aqui embaixo quais que vocês querem ver. Porque eu tô curioso. Porque eu gostei muito de ter gravado esse vídeo, porque eu adoro Coragem com Covarde. Eu sempre troco. Eu sempre falo Covarde com Coragem. Eu sempre troco. Bom, enfim, eu amo essa animação. E se você quer ver de mais alguma outra animação, enfim, de qualquer coisa, comenta aqui embaixo que a gente vai trazer esse vídeo pra você. Um beijo e eu te vejo lá. Fui!